Ô, meus queridos, vocês que estão do outro lado do Facebook ou de outras mídias, é uma bênção estarmos reunidos e podermos compartilhar hoje à tarde mais uma vez esse momento. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Na realidade, o nosso tema é que nós somos livres. Baseado em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Glória a Deus. Minha pergunta inicial é: se você se sente livre? Realmente você se sente livre? Infelizmente, muitos acham que o fato de ser crente é escravizador. Muita gente diz: não, a religião é algo que escraviza a pessoa fica subjugada a normas, às regras. Mas realmente a religiosidade, muitas vezes, dependendo do ambiente em que você está, a moral daquele grupo, muitas vezes leva a uma série de regras para a sua vida, para que você viva bem no meio daquelas pessoas. Parece que você precisa realmente cumprir, ou pelo menos obedecer esse conjunto de regras daquele ambiente onde você está. Isso é normal. Só que nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando do verdadeiro Evangelho. Porque se nós pensarmos bem, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, quando você se converte, quando você aceita Jesus Cristo realmente na sua vida, você se torna livre. Porque o Evangelho de Cristo é libertador. Ele nos liberta. Nunca esqueçamos dessa verdade. Porque isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Essa verdade é o próprio Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui não tem para onde fugir. Se você crê nessa verdade, se você recebe o Senhor Jesus Cristo, a própria palavra diz: verdadeiramente sereis livres. Então, o Evangelho de Cristo nos liberta. Em vez de nos acorrentar, ao contrário, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos liberta. Esse texto, especificamente, de Gálatas, Paulo fala de um mercado de escravos romanos. Quem já assistiu os filmes romanos, né, os do Império Romano, já sabe do que eu estou falando. Quando terminava uma guerra, eles entravam em Roma e um dos momentos da apoteose, daquela entrada triunfal, era mostrar os escravos que traziam das terras que foram conquistadas. Então esses escravos, eles eram os nativos, aqueles que se tornavam os nativos da grande Roma. Então esse texto fala exatamente disso, no mercado de escravos. Esses romanos, quando chegavam no fim da guerra, esses escravos eram levados para esse mercado e ali eles eram examinados. Normalmente eles eram examinados e eram comprados. Então, vale salientar que o Império Romano, na época, fazia isso. E aqueles ricos, homens ricos, os senadores, o senado, a corte, o povo, vamos chamar, nobres da cidade, eles compravam esses escravos para servirem nas plantações e servirem também nas suas cozinhas, os escravos domésticos. Muito bem, nesse sentido, a comparação é bem forte quando nós entendemos e internalizamos o fato de que nós éramos escravos. Antes de aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, nós éramos escravos. E escravos de quê? Escravos do pecado. Na mão do inimigo. O inimigo fazia o que quisesse com a gente. Nós não tínhamos essa liberdade de dizer não aos desejos, aos pecados, às coisas que muitas vezes nos tentavam. Então nós éramos escravos do pecado. E Jesus Cristo, no seu amor, na sua misericórdia, ele comprou cada um de nós com o seu sangue precioso. Daí a palavra remissão. Por isso que nós somos remidos pelo sangue de Jesus, porque nós, de alguma forma, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, do pecado,
do peso do pecado, da escravidão do pecado, tirados da mão do inimigo. Então ele comprou a gente, nos remiu e de uma forma total, e vou dizer uma coisa aqui maravilhosa, sem possibilidade de devolução. Uma vez que nós fomos comprados por Jesus Cristo, uma vez que ele pagou o preço, uma vez que ele nos remiu com o seu sangue, a primeira coisa que acontece em nossa vida, sabe qual é? É que nós não tem mais devolução. Estamos na mão do Senhor. Quais as lições que nós podemos aprender com tudo isso? Lições maravilhosas. A primeira lição: devemos ter cuidado para não usarmos dessa liberdade para pecar. Esse é um dos grandes problemas do ser humano. Parece que quanto mais livre, essa era uma das preocupações de Paulo com o povo romano, quando o povo romano, eles claramente dizia, bem, já que os pecados foram pagos, já que nós somos salvos, já que essa graça está tão... vamos pecar. Paulo diz, de forma nenhuma. Vocês foram comprados. Vocês foram comprados. Vocês pertencem ao Senhor. Vocês ressuscitaram para uma nova vida. Então não tem devolução. Né? Então devemos ter cuidado para não usarmos dessa liberdade para pecar. 2. Lembrar que nós somos de Cristo. Não foi qualquer pessoa que nos comprou. Não foi um nobre de Roma que nos comprou. Foi o próprio Jesus Cristo que nos comprou. E de forma miraculosa e maravilhosa. Derramou o seu sangue por nós. Por isso, miraculosamente também, nós temos na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, os mandamentos do Senhor internalizados. Você crê nisso? Daí, isso se chama a operação do Espírito Santo, que nos entristece, que faz com que a gente fique triste quando a gente faz o que é errado, que faz com que a gente fique arrependido. O que é isso? Isso são os mandamentos internalizados. Então, lembrar disso. 3, a terceira lição que eu acho maravilhosa é que a mudança precisa ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Lembrar que preceitos, regras, são coisas externas que são apresentadas para a gente. E a gente tem que obedecer, porque senão pode ser que a gente sofra penalidade. Em relação a essa questão dessa mudança de dentro para fora, é que naturalmente nós vamos fazer o que é correto, porque nós somos transformados internamente, o nosso coração, a nossa mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que Paulo fala. Então a mudança tem que ser de dentro para fora. Terceiro aspecto. O quarto aspecto que eu acho que é bom a gente lembrar é que aquilo que não edifica e que não é proveitoso, nós não devemos fazer nem falar. Se algo não edifica, nós temos uma experiência com Cristo, nós temos uma experiência espiritual, nós temos igreja, nós temos irmãos falhos, nós temos pessoas falhas que nos odeiam. Então, se alguma coisa da minha boca, das minhas ações, não vai edificar as vidas que estão ao meu redor, é melhor não fazer. É melhor ficar, como diz o americano, take easy, porque você fique parado, fique calado, tenha calma, é melhor, se não edifica. Outro aspecto, o quinto aspecto, é que, de acordo com o versículo, ele diz, pelo contrário, vocês sirvam uns aos outros mediante o amor. O que a palavra de Deus está dizendo que o bem do outro é a nossa prioridade. E aí nós vemos uma transformação muito grande, porque nessa transformação nós éramos egoístas. Egoístas quer dizer aqueles que queriam o amor próprio, queriam engrandecer a si próprio, satisfazer a si próprio, satisfazer os desejos de si próprio. Isso é egoísmo. E aqui está dizendo, não, vocês agora vão servir o outro. Vocês vão ser altruístas. Em vez de vocês receber, vocês vão ter que dar, porque dar é melhor do que receber. Olha aí, a palavra de Deus se cumprindo. Lembrar que a liberdade, ela nos dá esse privilégio de servir ao próximo, de estarmos servindo ao próximo. Em
Efésios capítulo 2, versículo 10. Muita gente só usa 8 e 9, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, tal, para que ninguém se glorie. E se esquece do versículo 10. Ele diz, nós somos feitos novas criaturas, filhos de Deus, para fazermos as boas obras. Nunca esqueçamos disso. No final das contas, nós vamos ter uma métrica muito boa. O próprio Senhor nos chamará a atenção. Se você não serviu o próximo, você não deu água àquele que estava sedento, não deu comida àquele que estava com fome, você não fez isso por mim. Pode ser que foi sido eu que entrei na sua casa com fome e com sede e você não me fez. Nunca me deu de beber, nem nunca me deu de comer. Então, abra os olhos. O bem do outro é a nossa prioridade. E 6, que é o último, que eu acho que é muito, muito importante. Lembrar que a nossa liberdade, né? A palavra de Deus está dizendo assim, lembrar que essa liberdade, ela não é uma licença para a gente pecar, né? É um grupo aí famoso, muita gente mesmo, que não, porque nós somos salvos, e uma vez que nós somos salvos, nada vai nos atingir, e agora nós podemos fazer o que quiser, porque nada vai tirar nossa salvação. Não é por esse caminho que a Bíblia nos ensina. Claro que não tem devolução, como eu disse anteriormente, mas lembrar que a liberdade não é licença para pecar, mas sempre uma licença para servir ao próximo. E a palavra aqui não é nem licença, é uma oportunidade para servir. Por isso, nunca vamos esquecer, ou nunca esqueçamos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Contrário, para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se você tem a oportunidade de servir o próximo, de servir a pessoa que precisa, que tem necessidade, sirva. Porque você fazendo assim, você está abençoando vidas e, como Jesus disse, vocês estão me servindo. Abraão, quando serviu aqueles anjos, Abraão nem sabia, eram visitantes. E Hebreus fala de Abraão e diz, Abraão serviu anjos sem saber. Sem saber, Abraão serviu os anjos. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que esta tarde, que esta noite seja uma noite de bênção. Nós temos Jean lá embaixo do meio. Que bom, meu irmão. É bom quando você entra, viu? Entre mesmo e fale aí. Pastor Edjarde, lá de Natal. Que bênção tê-lo aqui, pastor. Deus te abençoe. Deus te dê muita vitória aí no seu ministério. Assis, lá em São Paulo. Nilda, irmã Nilda, lá de Boa Vista, que bom, irmã Nilda, pessoa maravilhosa, nunca esqueça daquele suco de abacaba que a senhora fazia pra gente. E temos o Assis, meu amigo lá da Igreja Católica, lá de Canção Nova, daquela região de Goiás, São Paulo, que bom que vocês estão aí. Orem por mim e que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou concluir e vou compartilhar no Facebook. Você compartilhe isso com alguém. Se você entende que alguém precisa ouvir essa palavra, que abençoa vidas, não deixe de compartilhar, não deixe de passar para alguém. Pode ser que você esteja abençoando alguém, como eu disse, que você está servindo alguém. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmã Nilda, um abraço forte. Cheiro na Lena, nas meninas. Deus abençoe Chiquinho, viu? Deus abençoe.